falou mais o Senhor a Moisés. Se falou mais, é porque é uma continuação do livro anterior, senão não estaria falou mais, não é? Mais do que? Mais do que ele já estava falando. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída na terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, e estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Você diga amém? A gente está diante do quarto livro da Bíblia. A gente começou a estudar os livros da Bíblia todos, desde Gênesis. Hoje nós estamos no quarto livro da Bíblia. E como eu vejo, irmãos, que Deus deu tanta sabedoria e inteligência para Moisés. Foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito, e eu já vi até pregadores dizer que os 40 anos dele no palácio não valeram de nada. É um engano muito grande, porque os 40 anos que Moisés passou no Egito como príncipe lá, e ele seria até o próximo faraó, mas ele rejeitou pela chamada, valeram muito, porque lá ele aprendeu muita coisa. Depois ele foi mais 40 anos na escola de Deus, na escola do deserto, e Deus deu a ele essa sabedoria para escrever esses livros. Bom, se Gênesis é o princípio, se Êxodo significa saída, e se Levítico vem da tribo de Levi, Números é porque houve uma numeração. Números, se chama Números esse livro, porque Deus mandou Moisés numerar o povo. É como se eu falasse assim: vamos fazer um censo aqui no setor. Então o irmão Jaciel me passa a quantidade exata de todos os membros, o irmão João de todos os membros lá da São Bento, o irmão Paulo de todos os membros do Esperança, e nós aqui para a gente fazer um recenseamento, para saber a quantidade de membros da Assembleia de Deus do Belém aqui. Foi isso que aconteceu. Deus disse para Moisés: numera todo o povo. Por isso o livro é o livro de Números. Irmãos, esse é um livro que é interessante, porque se Levítico Deus ensina sobre adoração, esse livro de Números Deus ensina sobre o serviço ao Senhor. Se em Gênesis o homem está perdido, em Êxodo está redimido, em Levítico está adorando, em Números ele está servindo ao Senhor. Ele está preparando-se para a guerra. Aqui nós temos um livro muito extenso, não é? Não é o meu objetivo pegar versículo por versículo, até porque eu não teria esse tempo para isso, de maneira nenhuma. Eu não tenho esse tempo. Mas é uma forma de olhar para 38 anos da história do povo de Israel. 38 anos em um deserto, que você encontra aqui, na verdade, 2 povos. Você encontra os que saíram do Egito, lá com as pragas, e viu o Mar Vermelho se abrindo, e você tem uma segunda geração dos filhos daqueles que saíram, que estão indo rumo a Canaã. Aqui você tem, portanto, 2 gerações. Veja aqui, o versículo que nós lemos fala exatamente sobre isso. No versículo 1, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Eles estavam no deserto, e eles estavam na tenda, aquela igreja móvel, que montava e desmontava, na tenda da congregação. Tome a soma dos filhos de Israel, e ele diz no versículo 3, da idade de 20 anos para cima, os que saem para a guerra. Isso significa que nem todos estão prontos para a guerra, nem todos, e na vida espiritual é a mesma coisa. Nem todos estão prontos para a guerra espiritual. Por que não estão prontos? Porque nem todos se preparam para a guerra. Nem todos estão com as armas espirituais que o apóstolo Paulo ensinou. Nem todos estão com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? É viver na verdade, é viver na luz, é não andar com mentira. Nem todos estão com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É abraçar a justiça que vem de Deus. É não achar que você é menor que o outro, que você é menos importante, que ninguém te vê. Você está abraçado com a justiça de Jesus, e se Ele tem um plano com você, nem o inferno impede. Isso é couraça da justiça.
Você não se compara a ninguém, você não tem inveja de ninguém, você não se diminui e também você não se engrandece. Você sabe quem você serve e você sabe o que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Nem todos estão com o sapato na preparação do Evangelho, nem todos estão com o capacete da salvação, nem todos usam o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno e nem todos usam a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, existem pessoas que estão prontas para a guerra espiritual e outras não. Essa é uma grande lição. Uma outra lição é que, se você vê o versículo 46, a turma é muito grande. Números 1, 46. 603.550 homens, todos de 20 anos para cima, prontos para sair para a guerra. Olha quanta gente, irmãos. Veja, começou com Abraão só, que casou com Sara e ela era estéril. Depois veio Isaac. O Isaac, ele teve Jacó. E daí Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos se tornaram em 12 tribos. E as 12 tribos, só homens prontos para a guerra, mais de 603 mil. Por quê? Porque o começo pode ser pequeno, mas lá na frente Deus dá o crescimento. Amém, irmãos? Glória a Deus, não é? Irmão Jaciel, a família, irmã Heloísa, que já cantou hino da harpa, eles vivenciaram o início aqui da igreja. A irmã Heloísa é uma das fundadoras aqui do trabalho, e ela tem visto com os olhos dela o Deus que cuida da obra, e como a obra cresce, como a obra se espalha, como o Senhor tem abençoado. Os levitas não entram na conta, está no capítulo 1, versículo 47, os levitas das 12 tribos, eles não entram na conta, porque os levitas vão cuidar do tabernáculo. Eu trouxe duas imagens para vocês, irmãos, não sei se dá para colocar. Os capítulos 2 e 3, é o capítulo da ordem das tribos, e nesse capítulo, olha lá, o tabernáculo no meio, e as tribos eram colocadas. Então imagina um deserto. Aquele tabernáculo era móvel, ele não era um tabernáculo igual nós aqui construiu. Ninguém pode pegar essa igreja e levar ela lá para Clemente Pereira, tem que construir outra igreja lá. Mas o tabernáculo ele era desmontável, então montava-se, na hora que montava, tinha 3 tribos de um lado, 3 aqui, 3 na direita, na esquerda, atrás, e o tabernáculo no centro, era o centro de adoração, e os levitas em volta, e era ali que a presença de Deus vinha sobre o povo. Olha que coisa linda. Assim é a igreja hoje, nós estamos aqui na igreja, e todo mundo aqui está recebendo as bênçãos do Senhor aqui nesta noite, porque Deus está acampado aqui nesse lugar. Quantos podem louvar a Deus por isso? Nós temos uma outra imagem, ou só temos essa? Essa é uma outra imagem que obviamente é a mesma situação, mas você percebe então a tribo de Judá, Issacar e Zebulon aqui na frente, lá atrás Efraim, Manassés e Benjamim, Ruben, Simeão e Gade à sua esquerda, Dan, Aser, Naftali à direita, e o tabernáculo do Senhor centralizado ali no meio, aonde aquela fumaça era a presença da glória de Deus. Quando aquela nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Era o povo guiado na direção de Deus. Anda na direção de Deus e o Senhor vai abençoar a sua vida de uma maneira especial. Você pode dizer amém? O capítulo 4 fala dos deveres dos levitas. Veja o capítulo 4, versículo 3, essa expressão que diz assim, irmãos: da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar no exército para fazer a obra na tenda da congregação. Então, o que acontecia? O ministério era dos 30 para os 50, viu, irmãos? Começava com 30, 50 tchau. 50 tchau. Então, era um tempo de muita intensidade, muito trabalho, e então vai dar quanto tempo? 20 anos, né? 20 anos, eu estou quase aposentando. Então era o tempo do serviço ao Senhor, e eles ficavam ali trabalhando durante esse período. Veja um detalhe no versículo 9 de Números, capítulo 4, diz assim, Números 4 e 9, estamos dentro da palavra: então tomarão um pano azul, cobrirão o castiçal e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e os seus vasos com azeite. Irmãos, naquela época,
eles tinham os espevitadores e os apagadores daquela chama, daquele fogo que tinha que manter aceso. Graças a Deus, no Novo Testamento isso não tem, né? Isso não tem. Porque tem muito crente que é assim, espevitadores. Você conta um projeto para ele falar, rapaz, não vai dar certo. É apagador de fogo. Você está com ânimo, você está com a vontade de ganhar o mundo inteiro, aí ele vem com a mensagem, irmão, que nem um balde de água fria nos seus projetos. Sai para lá, espevitador de fogo, apagador de projeto, que nós estamos indo para o céu, crendo que Deus tem coisas grandes para nós. Amém por isso, irmãos? Veja aqui. O capítulo 5, nós temos duas questões, a questão dos leprosos, e nós temos também a questão da prova da mulher suspeita de adultério. É um negócio, assim, até chocante para quem lê a primeira vez, mas quando o marido, ele tinha suspeitas da sua esposa, ele levava essa mulher até o sacerdote, e o sacerdote dava para ela um pouco de água. Falar nisso, eu queria mais água. Ele dava um pouco de água, pegava um pouquinho daquela terra do tabernáculo e punha na água e mexia. E falava para ela, pode tomar. Se não aconteceu nada, é porque é mentira, você vai gerar filho, você vai ser feliz. Mas se tem algum problema, você vai ter problemas sérios na sua saúde. Irmãos, era uma forma de a verdade prevalecer dentro da nação de Israel, não é? Aqui obviamente está falando da suspeita que o homem tinha em relação à mulher, mas também, não estou dizendo que tinha que ter, porque o Espírito Santo não pôs, mas hoje a gente sabe que também, em relação à mulher, há a suspeita do homem, não é? Então, o que o texto está nos trazendo é a bênção da fidelidade, a bênção da fidelidade no relacionamento conjugal. Quantos me entendem, digam amém. O capítulo 6, a gente lembra de Sansão. Você tem o voto do Nazireu. O voto do Nazireu eram 3. Primeiro, não pode beber bebida forte. Segundo, não pode rapar a cabeça. Terceiro, não pode se chegar a algum corpo morto. Capítulo 6, versículos 3, 4, 5 e 6, não é? Esse era o voto do Nazireu. Ainda no capítulo 6, eu quero que coloque no Data Show, a partir do versículo 24, nós temos a bênção sacerdotal. E eu creio que essa bênção é válida nessa quarta-feira que eu estou pregando para quem está aqui, para quem está em casa nos assistindo. E eu quero que essa bênção seja impetrada sobre a sua vida. Eu falo essa palavra sempre nas cerimônias de casamento, e em outros momentos também. E essa bênção que Deus ensinou é essa. Quantos podem receber a bênção sacerdotal, irmãos? Amém? Então levanta a mão para o céu assim, ó. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Irmãos, no capítulo 7, nós temos as ofertas em Números. No capítulo 8, as lâmpadas que tinham que se manter acesa. E no capítulo 9, nós temos aquilo que eu falei sobre a nuvem. Veja comigo o capítulo 9, versículo 15, irmãos. Capítulo 9, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: no dia de levantar o tabernáculo, quer dizer, de construir aquela igreja móvel, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda, e à tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de quê? De fogo, até amanhã. Versículo 16. E assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Agora veja o 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Ô pastor, mas como é que funcionava? Essa nuvem, ela ficava quanto tempo? Porque para montar essa igreja era um trabalho, irmãos. Para montar as cortinas, a estrutura era muito trabalhoso. Como é que funcionava? Eu vou te explicar, segundo a Bíblia, capítulo 9 ainda, versículo 21. Desculpa, o 20. O 20, e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo dito do Senhor, se alojava, e segundo dito do Senhor, fazia o quê, irmãos?
Hashtag o quê? Partiu, filho, partiu. Poucos dias. Versículo 21. Quando a nuvem, desde a tarde até a manhã ficava, a nuvem se alçava de manhã, então partiu. Quer de dia, quer de noite, alçava-se a nuvem e partia. Agora veja o versículo 22, a resposta. Quando a nuvem se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano ficava, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando ela partiu. Não tinha data, irmãos, era a vontade de Deus, não tinha data. Às vezes a nuvem ficava parada 2 dias e começava a se mover. Tinha todo o trabalho para desmontar. Às vezes ficava 2 anos, e às vezes ficava 1 mês, às vezes ficava 1 ano, mas a nuvem era a vontade e a direção de Deus para aquele povo. Então, eu sempre exemplifico isso na vida de um pastor, não é? Eu, por exemplo, e Clarina, meus filhos, minha família, a nuvem estava parada ali em Piedade até 2005, para nós. Daí ela se moveu para Presidente Prudente e nós fomos guiados para estar aqui. E fomos, a nuvem moveu, fomos ao Jardim Paulista e ficamos lá 1 ano e pouco. Depois fomos ao Betel e ficamos lá 3 anos e meio. Depois fomos ao Parque São Mateus dirigir, ficamos lá mais 1 ano. A nuvem moveu para a sede, fui co-pastor 3 anos. Depois a nuvem se moveu para Ana Jacinta, fiquei 4 anos e meio. Ela voltou para a sede, eu fiquei ali 9 meses. E a nuvem está parada há 6 anos aqui em Regente. Nós temos que seguir a orientação dela. Irmãos, o capítulo 10 era a mesma coisa. Capítulo 10, versículo 2. Façam trombetas. Tocou a trombeta 2 vezes, toda a congregação se reunia. Tocou 1 vez só príncipes e líderes. Retiniu uma vez uma trombeta, todo o Oriente. Retiniu 2 vezes, somente os filhos de Arão. Essa lição, Deus está dizendo que para cada ocasião tem um toque diferente da trombeta, da vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Conversava com um pastor ontem, pastor Marco Romano, grande pregador da palavra lá de Curitiba, e ele disse: Jonas, Deus me deu um sonho, e nesse sonho tinha um caminhão e uma tela de um cinema colocando um filme evangélico, e as pessoas estavam assistindo esse filme, e eu acordei intrigado, e ele é responsável pelo trabalho de evangelismo do campo de Curitiba. O campo de Curitiba tem mais de 300 igrejas, é uma imensidão, não é? E ele disse: eu estou trabalhando, e me mandou fotos e mais fotos, e eles estão ganhando muita gente para Jesus nos bairros em Curitiba. Então eles chegam com a carreta, e daí um grupo de louvor canta, ele explica, e eles distribuem 200 cadeiras, ele falou, e fica 1 hora, um silêncio, aquele som, a caixa de som de alto nível, né? O Elias sabe disso, a caixa de som de alto nível, e as pessoas estão assistindo aqueles filmes evangélicos, e no final, ele tem a equipe dele para anotar um nome e endereço, para depois ir visitar esse povo e ganhar vidas para Jesus. Irmãos, estratégias que Deus dá. Vamos pedir que o Senhor ilumine os nossos olhos para a gente ir resgatar as almas. Quanto suicídio na cidade, quantos jovens dando cabo à própria vida, mas Deus quer usar a nossa igreja para uma grande obra nessa cidade. Você pode dizer amém? E depois você poderá ler o capítulo 11 em diante, porque o capítulo 11 começa a complicar a história desse livro. Murmuração, reclamação, diz que me diz que e problemas. Capítulo 11, versículo 4. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, e os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Começaram a murmurar, começaram a reclamar de Deus, começaram a reclamar de Moisés. Moisés acha o cargo pesado e diz: Senhor, capítulo 11, versículo 12, eu que gerei esse povo, como é que eu vou fazer, Senhor, para cuidar desse povo? Eu não tenho condições. E o Deus disse para ele: o Espírito Santo que está em você vai escolher 70 homens, e esse mesmo Espírito Santo que está em você, eu vou fazer que esse Espírito Santo revista esses homens, e eles vão te ajudar a você prosseguir para trabalhar cuidando desse povo. E Deus disse no capítulo 11, 19, esse povo que é carne,
eles não vão comer nem 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas eles vão comer carne o mês inteiro, até sair pelos narizes, até que vos enfastiéis dela. Deus estava irado com o povo reclamando de tudo, reclamando de todos. Irmãos, a reclamação pode se tornar um hábito na sua vida, um hábito, sabia? Você pode ser a pessoa mais rica de Regente de Feijão, ainda vai continuar sendo reclamão, porque isso é hábito que você adquire com o tempo. Você reclama de tudo. Você olhou, nossa, que coisa, que caixa, por que caixa branca, por que não é preta? Nossa, por que esse negócio aqui não é de outra cor? Nossa, mas esse ar é muito grande, podia ser menor. E essa cortina? Vai reclamando de tudo. Daqui a pouco começa a reclamar do marido, da esposa, do filho, do pastor, do membro, começa a reclamar até de Deus. A reclamação e a murmuração pode se tornar um grande prejuízo para a sua vida espiritual. Leia com muita calma depois o capítulo inteiro de Números 11 e você vai ver que não compensa ser um crente murmurador, porque a murmuração faz nos perder a bênção de Deus. Quem entende, diga amém. Capítulo 12, mais problemas. Veja comigo o versículo 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Cuxi era uma cidade da África. E Moisés a primeira esposa faleceu e ele casou-se novamente com essa mulher africana. E agora a Miriam e Arão, no versículo 2, disseram: porventura falou o Senhor só por Moisés? O Senhor também não fala por nós? E o texto diz: e o Senhor escutou. Eles ficaram, irmãos, primeiro com o ciúminho do Moisés, e depois eles vêm com essa conversa: mas Deus só fala com Moisés? E com a gente Deus não fala não? Será que Deus não fala com a gente? Aí Deus marcou uma reunião, no capítulo 12, versículo 6, e disse para eles: ouvi as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista, e não por figuras. Irmãos, Deus estava respondendo Miriam e Arão, dizendo: vocês estão achando que são mais santos que todo mundo? Se eu quiser falar com vocês, eu dou sonho, eu dou visão, eu uso algum profeta, mas com meu amigo Moisés eu falo tete a tete, eu falo cara a cara, eu tenho comunhão com Moisés. Aleluia, que assim Deus nos ajude, irmãos, a não sermos como Miriam e Arão, mas a sermos como Moisés, íntimos de Deus. Você pode dizer amém? Capítulo 13, os 12 espias que vão passar os 40 dias lá em Canaã, e 12 homens têm 2 animados e 10 desanimados. Imaginou o índice? Qual que é a porcentagem? Você tem 12 pessoas, 2 são animados, 10 são desanimados. Quando eles voltam no relatório, 10 diz: não dá para ir, tem gigante, é difícil, é complicado. Josué e Caleb disseram: Deus vai nos dar a terra, a vitória é nossa, nós vamos vencer. Eu não sei se você quer fazer parte dos 10, eu não quero, eu quero fazer parte dos 2, que tem fé, confiança, perseverança em Deus, e sabem que se nós subirmos animosamente, Deus vai nos dar a terra prometida, e nós vamos alcançar vitória, em nome de Jesus. O desânimo, a reclamação, a murmuração é tão perigoso, irmãos, que você perde a bênção. Capítulo 14, versículo 30, Deus diz assim, em Números 14, 30, não entrareis na terra, e levantei a minha mão que os faria habitar, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todos os demais não entraram na terra, eles morreram no deserto. Irmãos, morreram no deserto. O deserto era grande, pastor? Era, mas a língua do povo era mais comprida ainda. Era. Povo murmurador, reclamão, falando mal de Moisés, criticando a liderança pelas costas, reclamando de Deus, reclamando de tudo. Deus disse: esse povo não confia na minha palavra, esse povo não confia no meu poder, então esse povo não vai entrar na terra. O versículo 34 diz: segundo o número de dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias,
eu vou fazer com que cada dia represente um ano. Vocês vão ficar 40 anos dando volta e não vão entrar. Vocês ficaram 40 dias lá? Pois eu vou pegar cada dia e vou transformar um dia em um ano, um dia em um ano, um dia em um ano. São 40 anos que vocês, os seus cadáveres, capítulo 40, versículo 29, nesse deserto cairá o vosso cadáver, porque vocês não vão entrar na terra prometida. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos guarde. Mais problemas, já estamos encerrando, capítulo 16, versículo 1 em diante, olha só, e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo mais 2, Datã e Abirão, filho de Eliabe, versículo 2, e levantaram perante Moisés com 250 homens, ainda conseguiram convencer 250 ainda, versículo 3, e se congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram, já é demais, toda a congregação é santa, todo mundo aqui é santo, o Senhor está no meio deles, por que que você se eleva sobre a congregação? A gente não precisa de você não, Moisés, aqui todo mundo é santo, aqui em inglês é holy, 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 aqui é santo, 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 todo mundo aqui não precisa de você. Irmãos, Moisés disse, vocês estão se levantando contra mim? Se vocês morrerem igual todo mundo morre, eu não sou homem de Deus, mas se a terra se abrir, engolir vocês vivos, é porque Deus me chamou para estar liderando esse povo, e a Bíblia diz, irmãos, que a terra se abriu, capítulo 16, versículo 30, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir e tragar, conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor, versículo 32, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como os homens que pertenciam a Corá, e a sua fazenda. Irmãos, a murmuração não compensa, a reclamação não compensa, quando você estiver convivendo com alguém fuxiqueiro, cai fora, irmãos, mexeriqueiro. Irmão, sabe aquelas mexericas com a casquinha fina? Não é a poncã, é outra. Quem conhece? Que nome que é aquilo lá? Hã? É dessa aí mesmo, essa aí. Irmão, você descasca essa bendita, irmão, você vai com sabão, pode pegar, não sai o cheiro, aquele negócio fedorento na unha, não é fedorento, mas é o cheiro de mexerica. O mexeriqueiro é assim, vai fedorento, assim, ele vai mexericando todo mundo, ele vai espalhando notícia ruim, ele vai enfraquecendo a fé do povo, ele vai desanimando o pessoal. Irmãos, cai fora desses, viva diante do Senhor na presença de Deus, e Deus vai te abençoar. Domingo o pastor Samuel fez 48 anos de casado, e o filho deu um testemunho e disse, meu pai, estou com 44 anos, e a gente senta na mesa para comermos, e se alguém da família, tem muitos, né, netos, começa a falar de alguém, ele já na hora, opa, aqui não é lugar para isso, nem outro lugar também, aqui nós vamos comer, nos alimentar e glorificar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Minha mãe já mandou um obreiro embora de casa uma vez, eu era criança, o irmão foi lá para falar mal, não sei de quem, minha mãe, aquele jeitinho dela, abriu a porta, irmão, vai embora por favor. O irmão assustou, irmã Almira, vai embora que aqui na minha casa não é lugar de conversa fiada, não. O irmão pode ir embora, tchau. O irmão não voltou até hoje, mas vai voltar de que jeito? Nem eu voltava. Então, nós precisamos viver debaixo da graça de Deus, pedir para Deus guardar o nosso coração e eliminar do nosso meio, irmão, fofoca, diz que me diz, que fuxico, conversa fiada. Vamos falar de Jesus, vamos buscar a presença de Deus, vamos andar na presença do Senhor, e o Senhor vai nos abençoar. Você pode dizer amém? Nós não temos mais tempo de continuar. Capítulo 17, a vara de Arão que floresceu, esse capítulo é lindo, e outros capítulos maravilhosos que você vai encontrar na sua Bíblia, não é? Só Balaque, Balaão, são 4, 5 capítulos, e nós não teremos tempo para chegar até o final de Números, que é 36 capítulos, mas o fato é, irmãos, que esse livro, eu concluo dizendo que esse livro traz para nós aquilo que, acho que a irmã Heloísa já falou, outras irmãs, o grupo cantou, nós temos uma terra prometida que é o céu,
Nós temos uma esperança que é o Senhor Jesus, e nós estamos no deserto da vida. Nesse deserto tem luta, tem lágrima, irmãos, tem chateação, tem tristeza, o coração às vezes se azeda, e acontece com todo mundo. Mas permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Não arrede o pé da presença de Deus, meu irmão e minha irmã, porque o céu te espera, a terra de Canaã prometida te espera. Não duvide do poder de Deus. Se você tem algo para resolver esta semana, o Senhor pode entrar com providência na sua casa. Se você tem uma causa na justiça, Deus pode fazer com que esta causa seja resolvida para a glória do nome de Jesus. Entrega diante do Senhor esta causa, coloca diante dele o teu problema, porque eu declaro essa noite que o teu Deus tem todo o poder para resolver qualquer situação, e você vai dar glórias ao nome de Jesus. Quantos podem receber esta palavra?